Fala pessoal, que sensacional, mais um vídeo no Media Fan Fórum e olha só que coisa, hein bicho? Vocês sabem que o Thriller 40, né, finalmente o 40º aniversário do disco Thriller aí, lançado em 30 de novembro de 1982, acaba de sair, né, aí nas plataformas de streaming, físico e tudo mais. E a galera tá em êxtase ouvindo aí as 10 faixas inéditas, né? Algumas nem tão inéditas assim, que já haviam vazado, e a melhor parte dessa celebração são estas músicas, né? Então, pela primeira vez aqui, um tudo sobre as 10 músicas, né? Tudo sobre, bem grande vai ser, das 10 músicas que saíram no Thriller 40. Para fazer esse vídeo, eu realizei uma pesquisa profunda aí na internet, em sites confiáveis e tal, e também usei como base 2 livros importantíssimos e super confiáveis de credibilidade também. O All The Songs, como vocês sabem, está à venda aqui na descrição, a versão em português exclusiva nossa, e também o For The Record, do Chris Cadman, né, que também é um livro muito importante e muito conceituado aí no mundo Michael Jackson, né? Então, estes 2 livros foram utilizados e ficou um negócio bem legal, espero que vocês gostem, certo? Aí na descrição, se você quiser clicar por tempo, né, eu vou separar aí por cada música. Cada vez que eu falo de uma música, você vai poder clicar e vai direto para aquele ponto do vídeo, certo? Bem legal, bem mais rápido para você navegar aí, bicho. Então é isso, chega de introdução e bora lá conhecer tudo sobre as 10 músicas do famoso, do grandioso Thriller 40, finalmente. Starlight. Quando estavam gravando o disco Thriller, né, Michael Jackson, o produtor Quincy Jones e o compositor Rod Temperton estavam trabalhando juntos, né, assim como já haviam feito lá no disco Off the Wall, no disco anterior, né. Todos da equipe estavam trabalhando em músicas, compondo músicas, né, a pedido do próprio Quincy Jones, né. E o Rod havia trazido uma faixa chamada Starlight, que falava sobre união através da luz do sol e das pessoas se unindo e tal. O primeiro a ouvir a música, na verdade, foi o próprio Michael, né, já que o Rod Temperton levou diretamente para a casa dele em si, na casa da família Jackson. De lá, eles foram para o estúdio. E olha só, por um bom tempo, os envolvidos ali no disco, né, mencionavam Starlight como título provisório do disco Thriller, né? Então foi algo bem importante por muito tempo. Porém, conforme o tempo passou ali, né, a equipe gostou da música, mas sentia que faltava alguma coisinha a mais ali, né? O Greg Phillinganes, né, músico parceiro do Michael Jackson desde 78, né, já relatou como foi a conversa ali entre Michael, Quincy e Rod a respeito da música, né, em que eles estavam ouvindo a música várias vezes seguidas ali no estúdio, até que eles começaram a divagar ali, dizendo, pô, seria legal se essa música tivesse um tom mais sombrio, um tom mais obscuro. Mencionaram inclusive de colocar o famoso uivo de lobo, né, que acabou fazendo parte da música, como a gente sabe. Sendo assim, o Rod recebeu a tarefa de levar a música para casa e reescrever o título e a letra, é claro, para adotar esse tom mais sombrio. Inclusive o nome Midnight Man, o Homem da Meia-Noite, né, foi cogitado por um bom tempo, mas nem todos da equipe gostaram da ideia. Então, nas palavras do Rod Temperton, né, ele chegou em casa e escreveu mais de 300 títulos ali, nada ele achou bacana, então ele foi dormir e na manhã seguinte ele acordou com essa palavra Thriller, que em tradução livre pode ser encarado como suspense. A palavra Thriller lhe veio à cabeça e assim, oficialmente, a música Starlight se tornaria a música Thriller e, subsequentemente, o título do álbum também. Infelizmente, ou talvez felizmente, dependendo do que você acha aí de vazamentos, Starlight já era conhecido por nós quando apareceu pela internet aí pela primeira vez em 2008. O que você achou dessa inclusão aí no Thriller 40? Comenta aí embaixo. Got the Hots. Muito bem, já em Got the Hots, Michael Jackson e Quincy Jones se reuniram como compositores, os dois trabalhando juntos para compor a faixa. Ela foi cogitada por um tempinho para estar em Thriller, porém foi desbancada quando apareceu a versão de PYT Pretty Young Thing, composta pelo Quincy Jones e pelo cantor James Ingram, que inclusive é a música que está no disco. Bom, como ela foi descartada, né, o Michael e o Quincy então entregaram a música para Rod Temperton, né, o compositor amigo deles, que fez um reboot da canção, né, deu uma reiniciada nela, deu uma repaginada, e entregou a mesma para Siedah Garrett, sim, a garota lá que co-compôs Man in the Mirror, Keep the Faith, e também fez um dueto com Michael Jackson em I Just Can't Stop Loving You. Por consequência, a música foi rebatizada como Baby's Got It Bad e saiu no disco Kiss of Life da Siedah Garrett de 1988, alguns anos depois. Em 1993, o Michael Jackson teve que dar um depoimento após ser acusado de plagiar a música The Girl Is Mine. E ali, ele teve que comprovar seu dote de compositor, né? Mencionando ali várias faixas que ele escreveu, que ele lançou, que ele arquivou. E Got the Hots foi uma das que ele mencionou nesta entrevista de deposição, que a gente chama, né, que foi lá no México. No ano de 2008, né, Got the Hots deu as caras pela primeira vez oficialmente, né,
fazendo parte da versão japonesa de Thriller 25, a comemoração de 25 anos de Thriller, né? E também bem timidamente, ninguém falou muito, apareceu ali, ninguém fez muito alarde, ninguém divulgou nada, enfim. E depois disso também, em 2008, né, saiu a coletânea King of Pop, com as faixas escolhidas diretamente pelos fãs via enquete na internet, né? Então cada país teve o seu King of Pop e God The Hots foi selecionada por alguns fãs aí, mundo afora, né? Na King of Pop do Brasil, God The Hots ficou de fora. E agora ela foi selecionada para fazer parte do Thriller 40. O que você achou desta inclusão aí? Comenta aí. Who Do You Know? Muito bom, essa foi a mais agradável surpresa, acredito eu, né, para todos os fãs, já que todos nós sabíamos que a música existia, porque a gente sabia do título dela, porém ela nunca havia vazado, a gente nunca tinha ouvido ela nem de trecho, nem de instrumental, nada. Então foi uma surpresa bem bacana. Bom, o pouco que se sabe dela, né, é que o Michael escreveu ela em 1980 ou 81, e continuou retocando ela através dos anos, né, até considerá-la para o disco Thriller, né. Quando eles resolveram não inseri-la em Thriller, né, o Michael cogitou inclusive inserir no disco Victory, do The Jacksons, né, que saiu ali no ano de 84. Porém, novamente, ele a arquivou em favor das 3 músicas que ele havia colaborado para o disco, né, que foram State of Shock, Be Not Always e The Hurt. No já mencionado interrogatório de plágio, né, que o Michael teve que responder em 1993, Michael confirmou também a existência desta música aí. Para muitos, a mais legal do disco. O que você achou aí? Carousel. Carousel foi escrita por Michael Sembello e Don Freeman, né, e foi descartada no último minuto para dar lugar a Human Nature, né, composta por John Betts e Steve Porcaro da banda Toto. E isso quem relatou foi o próprio compositor Rod Temperton. Agora, quanto ao compositor Michael Sembello, né, ele não ficou nos bastidores por muito tempo, não, chateado por não ter sua faixa inclusa, né? Até porque no ano seguinte, em 1983, ele foi o autor e o cantor da música Maniac, que estourou como trilha sonora do filme Flashdance, né? 2 obras icônicas aí que marcaram a época. A letra da canção fala do amor do narrador por uma garota circense que está de passagem ali pela cidade com um espetáculo. Essa música já havia vazado há muitos anos e circulava na comunidade dos fãs desde o início da década de 90, em algumas versões em umas fitas cassetes de péssima qualidade, intitulada de Circus Girl, com 4 minutos de duração em média. A primeira vez que a gente pôde ouvir a canção oficialmente foi no ano de 2001, quando Michael relançou os seus discos Off the Wall, Thriller, Bad e Dangerous em edições especiais, a maioria delas trazendo algumas faixas novas, algumas faixas extras, né, para coincidir com o lançamento do seu novo disco de estúdio, inédito, que seria o Invincible. E na edição especial de Thriller, né, que chamamos de Thriller Special Edition, saiu a música Carousel, só que em uma versão picotada minúscula, de 1 minuto e 49 apenas. Porém, já foi o bastante para a gente ter o gostinho da canção. Mais tarde, o próprio compositor Michael Sembello postou no site oficial dele a versão completa da música, de 4 minutos e pouco, e inclusive uma versão dele próprio cantada pelo próprio Michael Sembello, uma demo. Em 2008, com o lançamento da coletânea King of Pop, que eu já mencionei aqui, né, aquela coletânea criada pelos próprios fãs via votação na internet, a Carousel foi votada pelos fãs, por incrível que pareça, e deu as caras em 2 edições de King of Pop, a da Itália e da França, com uma nova duração inédita até então de 3 minutos e 40. A mesma duração, a mesma mixagem que aparece em Thriller 40 também. Tá gostando do vídeo, de conhecer tudo sobre as músicas de Thriller 40, as músicas novas? Então deixa seu like aí, se inscreve para ajudar a gente a fazer mais vídeos como esse, certo? Seria muito bacana. Behind the Mask. Bora lá que essa daqui tem bastante coisa pra falar, hein? Daria até um vídeo próprio. No ano de 1979, a banda japonesa Yellow Magic Orchestra, de música eletrônica, né, estava lançando um single chamado Behind the Mask, escrita por Ryuichi Sakamoto. Este é o embrião inicial que a gente precisa entender para poder compreender mais a fundo toda a história de Behind the Mask. Depois, um cidadão chamado Chris Mosdell, que era um poeta inglês que residia em Tóquio nesta época, escreveu a letra da música, que até aquele momento era uma versão instrumental, uma música eletrônica instrumental, e ele escreveu a letra da música, que também, é bom deixar claro, é bem diferente do que a gente conhece hoje, já que por interferência do próprio Michael, né, ele alterou várias partes da letra, várias palavras, se utilizou de alguma coisa que o Chris Mosdell escreveu, mas mudou bastante coisa, inclusive algumas partes da instrumental também, adicionou novas linhas melódicas e tal. Só que nisso ele alterou o contexto da canção totalmente. Segundo o próprio Chris Mosdell, né, o autor da letra original, a letra era baseada em uma dança clássica que existe no Japão desde o século XIV, e também tinha relação com o poema The Mask, de um poeta
poeta irlandês chamado W.B. Yeats. O Michael alterou todo esse contexto aí de poesia da música, transformando a máscara da canção em uma máscara de falsidade e uma garota que está enganando ele, né? Bom, e por conflito no acordo em relação aos direitos autorais junto com a banda Yellow Magic Orchestra e também com o Chris Mosdell, né? A música acabou não aprovada para lançamento, né? Segundo o próprio Chris Mosdell, ele achou um absurdo que o Quincy Jones estava pedindo para ele 50% dos direitos da composição da música, o que ele achou errado, já que eles não fizeram quase nada, só alteraram alguma letra, adicionaram uma linha melódica e queriam pedir exatamente metade da música. Ele achou um absurdo e, sendo assim, a música acabou sendo arquivada do disco Thriller. Bom, o disco Thriller saiu, né? E 2 anos depois, o multi-instrumentista Greg Phillinganes, que já mencionei aqui, né? O grande músico parceiro de Michael Jackson de estúdio, lançou um álbum dele chamado Pulse, e nele a sua versão de Behind the Mask, que se aproveitava bastante dos arranjos do Michael Jackson, da música que foi arquivada 2 anos antes. Porém, Greg também pegou e adicionou alguns toques pessoais dele na canção, né? Inclusive, ele lançou como single no ano de 1985, olha que bacana. Bom, depois disso, houve mais versões, né? Como a de Eric Clapton no ano de 1986, e da banda de New Wave Human League em 1993. Porém, todas elas sempre são baseadas na versão que o Michael Jackson arquivou, já que foi a versão aproveitada por Greg Phillinganes, né? Então a versão do Greg é a que mais se aproximava da demo, né? Da fita que o Michael havia deixado guardada todo esse tempo, inédita até então. Já no ano de 2010, né? Um ano após o falecimento do Michael, Behind the Mask recebeu uma nova roupagem ali, uma nova produção, e foi incluída no primeiro disco póstumo de Michael Jackson, intitulado apenas de Michael, que saiu em dezembro de 2010. Mesmo com todas as polêmicas referentes a outras faixas desse disco aí, Behind the Mask foi bem aceita pelo público e geralmente é bem elogiada pelos fãs e pelo público. Aqui no Thriller 40, né, a música foi nomeada como Mike's Mix, ou seja, a mixagem de Mike, né? Inédita até então, a demo que o Michael deixou arquivada, e essa versão difere um pouco da versão que conhecemos do álbum Michael, já que tem trechos vocais inéditos, né? É uma demo que o Michael tá fazendo bastante experimentação, tem parte que ele para de cantar, tem uns ri-ri ali que ele grita também que não foram para a versão do álbum Michael. O que eles fizeram do disco Michael foi apenas pegar alguns trechos da letra para fazer mais sentido, e eles repetiram algumas partes. Porque nesta versão, já que é uma demo, né? O Michael não pretendia lançá-la ainda. Muita coisa ali não faz sentido, né? Ele balbucia algumas palavras, se aproveita de outras que não faz sentido com a letra, enfim. Mas o que a gente pode ver é o Michael sentindo a música, experimentando ali a sonoridade e tal. Mas grande parte do que nós ouvimos na versão do álbum Michael está nessa demo. E só agora, finalmente, no Thriller 40, pudemos ouvir a demo que o Michael deixou arquivada naquela época, já que nunca antes havia sido nem vazado e nem lançado, né? Por conta de que as músicas que tinham, as versões que tinham no YouTube, por exemplo, eram tudo versões fakes ou feitas por fãs se aproveitando das instrumentais, dos vocais que nós já tínhamos acesso até o momento. Você gostou da inserção de Behind the Mask original do Thriller 40? Comenta aí embaixo para eu saber. Can't Get Out of the Rain. Muito bem, em 1978, né, saiu o filme The Wiz. Era uma versão afro-americana e modernizada da história do mágico de Oz, com Michael Jackson aparecendo como espantalho ao lado de Diana Ross, Richard Pryor e grande elenco. Uma das canções solo que o Michael apresentou neste filme era uma faixa chamada You Can't Win, que falava de humilhação e desamparo. Inclusive a canção foi dividida em parte 1 e 2. A parte 1 é a que aparece no filme The Wiz, e a parte 2 já era uma versão bem mais agitada que deixava todo esse clima aí de humilhação, esse clima negativo de lado. Quando a música saiu como single em janeiro de 79, o lado A foi a parte 1 da canção e o lado B foi a parte 2. E essa parte 2 ela se difere totalmente, como mencionei, da parte 1, já que traz uma sessão de improviso basicamente, né? Só o Michael dando risada, cantando, brincando, bem enérgica, animada, divertida, muito diferente do clima negativo da primeira parte de You Can't Win. E nessa parte 2, o Michael canta várias vezes a frase Can't Get Out of the Game, que era o último verso da parte 1 de You Can't Win, né? Se você viu o filme, você lembra que Can't Get Out of the Game é a última coisa que o Michael fala. Pois bem, no fim de 82, o Michael gravou novos vocais sobrepondo os antigos, né? Simplesmente mudando a frase de Can't Get Out of the Game para Can't Get Out of the Rain, né? Da chuva. Não consigo sair debaixo da chuva. E essa versão, intitulada de Can't Get Out of the Rain, inclusive saiu como lado B de alguns singles do álbum Thriller, né? Como o de The Girl Is Mine. Ironicamente, na mesma música sendo idêntica à versão da parte 2 da música You Can't Win, né? O Michael Jackson e o Quincy Jones aparecem como compositores da faixa e não o Charlie Smalls, que era o compositor original de You Can't Win. E agora ela foi inclusa aí em Thriller 40, né? E essa daí torceu o nariz de muitos fãs. O que você achou da inclusão de Can't Get Out of the Rain em Thriller 40? The Toy.
Olha, diferente do que o espólio anunciou aí nas redes sociais a respeito de The Toy, segundo o próprio Michael Jackson, a música não foi cogitada para o disco Thriller, ela apenas foi gravada na mesma época, porém para outro projeto. Em 1981, o Michael escreveu a música a pedido do próprio produtor Quincy Jones, na tentativa de fazer parte da trilha sonora do filme The Toy, O Brinquedo, aqui no Brasil, né? Estrelando inclusive Richard Pryor, antigo parceiro de telas aí do Michael Jackson. O filme saiu no mesmo ano de 82 e o Michael não conseguiu finalizar a faixa a tempo do lançamento do filme, então acabou sendo arquivada mesmo. Bom, o que se sabe é que o Michael nunca desistiu desta faixa. Mesmo quando acabou não fazendo parte da trilha sonora do filme O Brinquedo, ele a continuou retocando, inclusive nas sessões para o disco Dangerous. Ele reintitulou a música como I Am Your Joy e mais pra frente como Best of Joy. Ficava algo como Eu Sou Sua Alegria, a melhor parte de sua alegria. Já voltando para 2010, para o primeiro disco póstumo chamado Michael, lá nós pudemos ouvir Best of Joy, que muitos acreditam inclusive que é a última música que o Michael gravou vocais completos, lá no ano de 2008 ainda. E Best of Joy é idêntica sonoramente falando a The Toy, com exceção de algumas partes da letra ali, que obviamente o Michael teve que alterar, já que fazia muita relação, né, com o filme The Toy, O Brinquedo, lá de trás, dos anos 80 ainda. E ficou muito bonito, é uma das melhores faixas aí do álbum Michael. O que você achou da inserção de The Toy aqui no álbum Thriller 40? Eu achei bem bacana, comenta aí embaixo. Sunset Driver. Aqui as coisas se confundem um pouco, né, já que existe a mesma música com vocais de duas épocas diferentes. Vamos entender isso. Bom, Michael escreveu Sunset Driver no final da década de 70 com a intenção de incluir a música em seu disco Off the Wall. Então ele gravou uma demo no ano de 1978 com vocais e tudo, porém ele e Quincy Jones acabaram decidindo não incluir no disco Off the Wall. Novamente no estudo de ensino, né, o estudo caseiro que o Michael tinha, ele revisitou a música no ano de 82, desta vez, obviamente com a intenção de lançar em seu próximo disco solo que viria a se tornar Thriller. E sendo assim ele gravou novos vocais para tal disco. Agora, no início da década de 90, enquanto o Michael trabalhava como produtor Teddy Riley, né, no disco Dangerous, que viria a sair em 91, o Michael utilizou a base melódica dos versos iniciais de Sunset Driver para uma versão primitiva e até hoje inédita, né, da faixa Blood on the Dance Floor, que foi arquivada do disco Dangerous, né, mas como sabemos, saiu ali em 1997 em uma coletânea com o mesmo título de remixes. Bom, e como eu mencionei, em 2001, né, saíram as edições especiais de 4 discos do Michael, Off the Wall, Thriller, Bad e Dangerous. E o Michael havia expressado a vontade de incluir a versão de Sunset Driver de 78, com os vocais de 78, na edição especial de Off the Wall, só que infelizmente ele foi barrado pela gravadora ali, não apoiaram este lançamento. Então, novamente, Sunset Driver foi deixada de lado. Finalmente, em novembro de 2004, na Superbox The Ultimate Collection, traz várias faixas do Michael Jackson, faixas famosas da carreira dele e tal, uma compilação bem bacana e algumas faixas raras e inéditas até então. Podemos ouvir finalmente, oficialmente, a versão de Sunset Driver, porém com os vocais de 1982 para o disco Thriller. E foi essa versão que saiu aqui no Thriller 40 também. O que você achou desta música aqui no Thriller 40? É uma das minhas favoritas porque eu sempre gostei dela. Porém eu preferia que eles lançassem outra coisa, já que a gente já conhecia a música, né? Comenta aí embaixo o que você acha. What a Lovely Way to Go. Antes conhecida como What a Lonely Way to Go, né? É mais uma vez uma das faixas mais agradáveis, uma das surpresas mais agradáveis do disco. What a Lovely Way to Go tinha apenas um trecho de cerca de 6 segundos aí vazado no YouTube com o nome de Lovely Way, muitos anos antes. E muito pouco se sabe sobre esta música, infelizmente, né? O Michael confirmou a existência da música arquivada, novamente, naquele depoimento de 93 que ele respondeu a respeito de plágio. E segundo o livro For the Record, que eu já mencionei aqui, o Michael escreveu essa faixa por volta do ano de 1975, o que é bem bacana, já que ele estava ali pretendendo sair da Motown nessa época, né, e dar um reboot em sua carreira, como a gente já sabe, né. Já segundo o espólio, o Michael estudou a possibilidade de incluir o What a Lovely Way to Go no disco Off the Wall, porém também desistiu desses planos. Para o disco Thriller, né, a música ressurgiu ali no montante de músicas que o Michael Jackson estava estudando ali, estava xeretando para poder incluir no disco novo. Ele decidiu engavetar a faixa novamente e agora nós pudemos ouvir completa no Thriller 40. O que você achou desta incrível inclusão aí, bicho? She's Trouble. She's Trouble, ou também conhecida como Trouble, né, desde que vazou aí na internet em 2008, é composta por Terry Britten, Billy Livesey e Sue Schifrin. Bom, um destes três nomes ali viria a cruzar novamente com Michael Jackson no futuro, né, e este alguém é o Terry Britten. Além de, juntamente ao parceiro Graham Lyle, ele ter composto a incrível música What's Love Got to Do With It, de 84, da Tina Turner, né, na carreira do Michael Jackson, ele também, juntamente a Graham Lyle,
escreveu o dueto Just Good Friends com Stevie Wonder, que viria a ser gravado lá pelo Michael Jackson para o disco Bad em 87. Olha que bacana. She's Trouble, né, juntamente a Nightline e Hot Street, são as músicas mais populares arquivadas aí do disco Thriller. Elas sempre foram bem aceitas pelos fãs, sempre foram elogiadas aí pela galera que acompanha as músicas arquivadas, a carreira do Michael Jackson aí nos bastidores. Bom, a letra é bem despreocupada, bem jovial, né? Até difere um pouco do que o Michael propõe ali no disco Thriller. Lembra mais o Michael ou do disco Off the Wall, ou até mesmo ainda do The Jacksons, lá atrás, do adolescente. Já que a letra fala de uma garota que é encrenca, ele sabe que ela é encrenca, mas ainda assim ele não consegue evitar e acaba cedendo, indo atrás da garota. Bom, o Michael resolveu não lançar a canção no disco Thriller, né? Porém, isso não a manteve na gaveta. Outras duas bandas gravaram aí a música no ano de 83 mesmo. Foi o caso do cantor Scott Baio, que lançou sua versão de She's Trouble em seu álbum The Boys Are Out Tonight. E também um grupo britânico chamado Musical Youth, que era mais ou menos uma derivação ali do Jackson 5, né? Vinha com aquela mesma premissa. Eles também gravaram para o disco deles Different Style, que também saiu em 83. E agora, pela primeira vez, temos a música lançada oficialmente no Thriller 40. Muito bacana, né? Essa daí, ela foi bem recebida. O que vocês acharam da inclusão de She's Trouble? Então é isso, pessoal. Esse foi o Tudo Sobre Thriller 40, as 10 músicas inéditas selecionadas pelo Spoilio para fazer parte desta super comemoração do disco mais vendido de todos os tempos, os 40 anos do disco Thriller. Comenta aí embaixo o que você achou, gostou do roteiro, gostou dos detalhes, das informações que eu trouxe. Comenta aí embaixo, deixa seu like e também se inscreve se você ainda não é inscrito, ok? Confira os links da descrição para você ver mais detalhes aí sobre o vídeo, certo? Inclusive as músicas que eu mencionei aqui. Fica muito obrigado, eu sou o Daniel Jackson e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live, certo? Brigadão, fui!